Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É, e hoje eu estou aqui para a gente falar de vícios ocultos, como encontrá-los, como quebrá-los, como fazer com que a gente saia dessa conexão que parece um limbo, né? Que parece uma coisa parada, muitas vezes para as pessoas até ela detecta que tem, né? Mas não consegue mudar, não consegue transformar, não consegue alterar. E hoje eu vou explicar por que disso, né? Não vou falar aqui dos vícios mais conhecidos como tabagismo, drogas, excesso de alimentação. Não vou falar sobre isso, mas tem relação direta com isso. Vou falar de vícios ocultos, falar de vícios que todo mundo tem algum, ok? E eu não tô fora disso, só tô comentando isso para que as pessoas saiam desse limbo vibracional, emocional, que a maioria está, ok? As pessoas querem resultados, querem mudanças, mas elas não podem esquecer deste detalhe tão peculiar do corpo humano, ok? E eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Para mim é imensa alegria poder estar aqui. As lives anteriores vocês encontram no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E lá no canal do YouTube vocês têm as lives anteriores, as lives separadas por playlists, listas específicas, né, por assuntos. E para mim é imensa alegria que vocês possam estar aqui. Também agradeço os compartilhamentos, né? No momento que você compartilha, você leva essa informação para mais pessoas, tá? E essas pessoas podem usufruir, pode sair também desse limbo, né? A maioria está vivendo um limbo vibracional, emocional, e tá na hora de quebrar isso, tá na hora de destruir isso, tá na hora de romper com isso, chutar o pau da barraca emocional. Chutar o pau da barraca emocional para sair dessa pasmaceira, né? E muitas pessoas têm essa detecção, elas detectam realmente eu estou nesta condição A, B ou C, né? Mas aí fica nisso, fica nessa coisa parada. Fica a noite, Márcia. Também para mim é uma imensa alegria que tu estejas por aqui, tá? A Márcia é minha cliente já tem um bocado de tempo, mas ela continua sendo praticante EFT, coisa boa. A Lúcia, rica noite para você. Ela comenta que agradece por eu dividir as minhas riquezas, né? E essas riquezas elas não são só minhas, por isso que eu não aguento elas dentro de mim. Hoje uma me posta no Facebook: por que as pessoas ficam cuidando da vida dos outros? Isso é uma forma de vício, né? E eu já vou explicar por que a gente faz isso. Outra forma de vício, o vício nas emoções, o vício. Eu anotei tanto, eu fiz uma lista enorme aqui de vícios. Eu vou ter que ler para que vocês, eu não tenho como decorar todos esses, né? Mas são tantos, e aí eu quero ver se vocês se encaixam em algum deles, né? Como vocês percebem isso na vida de vocês, no dia a dia. E claro que no final sempre a gente vai fazer um exercício bacana de EFT para a gente poder melhorar o nosso sistema de detecção. Okay? Porque às vezes o que está faltando é só um método para detectar melhor e a pessoa começar a fazer alguma coisa para sair daquele ponto de atração. Então, se eu tivesse que dar um outro nome para essa live, a química do corpo que rege a sua vida. E às vezes é tão difícil decidir o nome da live, mas detectar é importante, mas não é o suficiente para ter a transformação, ter a mudança, a liberação do vício. Okay? Muitas pessoas passam 20 anos, 30 anos fazendo um tratamento terapêutico e elas não transformam, porque elas não trabalharam esse aspecto que eu vou falar aqui hoje. E dentro dessa lista, né, as pessoas se viciam no jeito como falam, nos excessos, nas faltas, Aí eu falo de tudo, os excessos de tudo, na falta de tudo, sem o caminho do meio, sem a ponderação,
Tá? E rica noite, Stephanie, seja bem-vinda. Então aí, falei do jeito como fala, viciado no jeito como fala, nos excessos, tá? Num ponto de atração, em estímulos externos, em tipos de relacionamento, em não se ver, não se amar, não se aceitar, viciado em ser vítima, tá? Viciado na reclamação sem ação, que também seria um sinônimo do lado vítima, não se tolerar, claro que aí quando não se tolera também não tolera os outros, né? Em estar com a razão, tá? Vício nas emoções, aí entram todos, né? Tristeza, raiva, medo, ressentimento. Só não entra a culpa, porque a culpa não é uma emoção, a culpa é uma certeza. O tribunal do julgamento, você foi lá e foi condenado por si mesmo e vai ter que pagar pelo erro, ok? Até nisso a gente se vicia, tá? No erro, no vício da culpa, no vício das emoções. No vício em olhar para as coisas que não estão dando certo. Tá? E qual é o problema? Você não vê o que está indo bem. Você se acostuma, tá? Eu já vou falar por quê. Você se acostuma a ir e só focar no que está errado. Parece parte do lado sombrio do arquétipo do professor. Tá? Eu sou professora há mais de 20 anos oficialmente, mas eu sou professora desde os 12, ensinando parentes, vizinhos a superar suas dificuldades, melhorar a autoestima com a aprendizagem. E eu percebo aquela questão assim, que o professor ele vai lá e ele encontra o pontinho que está errado, né? E aí tem lá não sei quantos itens corretos, mas é o pontinho que está errado, ok? Esse é o lado sombrio do professor. Claro que aí a gente mede, né? Na sala de aula a gente vai medir isso. A gente vai ver o quanto aquele pontinho negativo interfere. A gente vai fazer comparações. A gente não vai usar essa ferramenta sozinha. Mas esse é o lado sombrio do arquétipo do professor. Só encontrar o que está errado, só focar no que está errado. Ok? E aí passa a ser o chato, né? Fora ser o chato, também tem o ponto de atração do erro, da falta, da carência, da escassez, do não tá certo, que engata na reclamação, que tá conectado diretamente à vitimação, que atrai mais disso no universo. Então, quando a gente faz algo demais, mais vezes que o necessário, não consegue parar, isso é um vício, ok? E aí, o vício é uma prisão tripla, ok? Ela mantém a pessoa fisicamente parada, porque o corpo dela não sai daquilo ali, ok? Fica girando o cérebro e a produção química pelos eventos repetidos faz com que o corpo se acostume. Esse é o que do vício, ok? Esse é um dos grandes quês. Claro que o ideal é trabalhar a origem, onde tudo começou, né? Quando a pessoa começou a achar bom produzir, ficar parado naquele assunto, ficar parado naquele item, quando ela achou produtivo de alguma maneira, quando ela entendeu, quando o sistema nervoso dela entendeu que é bom, que foi bom. Eu vou contar o caso de uma cliente minha, que ela pulava de trabalho em trabalho, então ela não conseguia se firmar socialmente, financeiramente, uma autoestima baixa, um desgosto consigo mesmo, era uma coisa horrível. E aí eu fiz uma pergunta para ela, quando na infância dela, como é que eram as relações? Eu sempre faço a famosa pergunta, relações com os pais e guardadores, cuidadores, e ela me disse assim, bom, meu pai trabalhava na lavoura, minha mãe também, e tinha 8 filhos. E aí, para cuidar desses 8 filhos, muito pouco tempo sobrava para dar carinho e atenção. O pai distante, a mãe suando para dar vencimento para tudo,
E então não existia família de alemães, não existia uma proximidade, né? Não existia um afeto. Então, quando o pai estava em casa, estava cansado, e quando a mãe estava em casa, estava cobrando alguma coisa, estava fazendo alguma coisa, estava gerando algum resultado, correndo atrás de alguma máquina, né? Então, ela se sentia super carente na infância, e ela lembrou que o único momento que ela recebeu amor foi quando ela teve meningite. É uma doença seríssima, claro que precisa de cuidado especial. E aí o sistema nervoso dela aliou o seguinte: então, se eu ficar quebrada, se eu ficar mal, se eu ficar afundada na lama, eu vou receber carinho e atenção. Então, essa é uma compreensão equivocada, tá? Que precisa ser trabalhada e reescrita, e isso é possível fazer com a EFT. Então, tanto que desde então ela é uma pessoa que é satisfeita com o trabalho, ela também é professora, mas no nível fundamental, tá? E ela adora o que faz e continua sendo professora, tá? E uma professora realizada. Então, a questão toda era, o ponto, o corpo dela se acostumou a receber amor só se estivesse quebrada. Tá? Então, é a questão de origem. E depois, a cada 2 anos, ela mudava de trabalho. Ela ficava satisfeita com o trabalho e mudava. Ficava desgostosa com o trabalho e mudava. Mas ela notava que aquilo não era normal, porque as outras pessoas começavam a trabalhar numa área e passavam anos trabalhando naquela área. E não era porque ela estava procurando a missão de vida dela, porque ela entrou na área de educação gostando. Como é que em 2 anos ela já não gosta mais, ela não quer saber mais, ela não tem mais interesse, ela não tem vontade de fazer o que é necessário para completar as tarefas? Então, assim, ela notou que aquilo era um padrão que estava se repetindo. E isso é uma forma de vício também, né? O corpo se acostumar com os padrões. O que acontece? Quando a gente passa por um evento, tá? E sendo bom ou ruim, e ele se repetindo, indiferente se repetir ou não, na primeira vez ele gera uma taxa química. Tudo que a gente faz gera uma taxa química no corpo. Nosso corpo é um sistema elétrico-químico. Eletroquímico, ok? Então, nós temos bioeletroquímico, ok? Bio porque é vivo, né? Elétrico porque nós somos toda eletricidade, pelo nosso corpo passa 220 volts o tempo inteiro. A gente não percebe porque o ambiente também está em 220, mas a questão toda é que nós temos, por causa dos nutrientes, nós temos cargas elétricas, e essas cargas elétricas circulam pelo corpo, e aí dá uma diferença de potencial, e aí por isso que nós temos eletricidade no corpo, ok? Muitas vezes tocam em nós, levam um choque, né? Eletricidade parada, e aí descarrega no outro que está tocando na gente, né? Mas indiferente dessa questão física, nossos eventos, quando acontecem repetidos, o corpo vai se acostumando com as taxas. É que nem começar a comer sal. O bebê, quando nasce, nunca comeu sal, tá? A não ser um pequeno teor que está lá na corrente sanguínea da mãe, mas é um teor que, quando a pressão sanguínea está ok, é um teor necessário. E aí a mãe começa a aumentar no alimento, né? Ela se engana e começa a aumentar as taxas de sal, as taxas de açúcar. Açúcar da cana-de-açúcar, a criança não tem costume de comer dentro da barriga da mãe. E aí começa a fazer os alimentos doces, os sucos, as geleias, começa a adicionar alguma taxa de açúcar. E tem uma hora que aquela taxa, o corpo se acostuma e vai querer mais para sentir a sensação e o prazer que dá aquela taxa química. Então aí vai aumentando as taxas, até que a pessoa, pode ser que sim, pode ser que não, se dê conta que aquela taxa está muito alta. Ela vai fazer alguma coisa para reduzir, ela vai sentir o impacto da redução, porque o corpo está acostumado com aquela quantidade. É que nem quando uma pessoa faz redução de sal, vai sentir o impacto da redução, depois o corpo entra nos novos padrões, precisando de um tempo de adaptação. Eu fiz já esses testes
Para mim deu 3 dias a uma semana, né? Quando eu reduzi açúcar e depois eu reduzi teor de sal nos alimentos, com um monte de efeitos colaterais positivos, né? Efeitos benéficos, mas o que eu quero dizer é que o corpo vai resistir a essa mudança, que ele já se acostumou com isso, ok? Então quando a gente diz, pô, isso é viciado em sexo, sexo gera uma taxa química no corpo. Aí se é viciado em biscoito, biscoito gera uma taxa química no corpo. Fora os aditivos que vêm para fazer a pessoa repetir a ingestão, que eu acho que deveriam ser proibidos, os acidulantes, os corantes. O corante no visual, né, torna o alimento atrativo. E os acidulantes faz com que só de tu pensar no alimento, tua boca saliva, tá? Indicando que tá na hora de comer. E aí o teu corpo se prepara todo para comer. Então, fora falar dessa questão dos vícios estimulados por alimentos e substâncias lícitas ou ilícitas, a questão toda é que o vício como conceito é um costume do corpo e ele não vai parar de pedir aquilo até que ele obtenha, porque isso gera um nível, uma taxa de estímulo, uma taxa de prazer, uma taxa de bem-estar e uma taxa de costume. Então, assim, o vício, ele é tríplice, eu estava falando antes, né? Ele atua no emocional, né? Existe uma tríplice prisão, é uma prisão emocional, uma prisão física, tá? E uma prisão química. Como é que a gente vai para um outro ponto de atração, assim? Estou lá no costume das emoções, estou no costume das sensações, estou no costume dos tipos de relacionamento, estou no costume da culpa, né? Em olhar para o que está dando errado, né? Em apontar o defeito do outro. Tudo isso são costumes que geram taxas químicas, e quanto mais a gente faz, né? A repetição, ela é a mãe tanto da perfeição como do vício. Vai depender do objetivo, da onde a gente quer chegar, né? Então, muitas vezes o pessoal diz assim, os processos de 21 dias não funcionam para mim, porque o vício do corpo nas taxas químicas, ele demora muito mais tempo para ceder que os 21 dias, ok? Então, muitas pessoas dizem assim, eu fiz trabalho de 40 dias, não mudou nada. E aí vem a pergunta, né? Trabalhou na origem dos eventos relacionados, né? Trabalhou na química, no vício do teu corpo, na química dessas condições, ok? Tudo isso eu tenho lá no meu canal do YouTube, você precisa entrar lá, precisa acessar os vídeos, youtube.com/naramula com 2 L's, né? E o mais importante é que você possa se libertar desses vícios ocultos. Você quer um novo ponto de atração, não adianta ficar brigando com o ponto de atração que você tem hoje. A gente tem também o vício químico da briga, porque a briga gera uma adrenalina, né? E a adrenalina é uma química que eleva, né, níveis hormonais, mexe com os níveis hormonais, mexe com aquela sensação que está tudo parado, sai da pasmaceira vibracional, mas na verdade está só reforçando a condição que eu sou vítima. Então, bastante cuidado. A autoobservação é importante, não a castração, nem o estado de limbo, que são 2 pontos extremos, né? E o próprio limbo emocional, ou seja, aquela coisa assim que a pessoa diz, realmente eu estou numa autossabotagem, realmente eu tenho medo, realmente eu sinto culpa, eu sou viciada nisso, sou viciada naquilo, mas o que eu vou fazer depois desta percepção é que faz a real diferença. Perceber não é a cura, ajuda a mapear, mas não é a cura, ok? Eu estava falando um tempo atrás, uns anos atrás, com uma astróloga, e ela mostrou meu mapa astral, assim, né? Desde o meu nascimento, tá?
nasci na casa tal, tarará, tarará, situações com pai, situações com mãe, barará, barará. Eu fiquei esperando aonde ela ia chegar com aquilo ali, né? E ela disse assim, e agora tu pode pegar a EFT, agora tu sabe disso, tu pode pegar a EFT e trabalhar nesses itens. Quer dizer, é interessante mapear? Sim, mas depois de fazer o mapeamento, depois de tu perceber onde é que tu tá, como tu tá vibrando, é ação, né? É ação. O que mais te incomoda ali tem um vício químico também. E a questão toda é que agora, né, nesses últimos minutos, estou olhando aqui, estou cuidando para não passar tempo. Nesses últimos minutos nós vamos trabalhar a percepção de si mesmo no vício. Ok? Nos vícios ocultos, esses que eu falei aqui hoje. Certo? Então, quero que você respire fundo. Feche os olhos. Ok? Se imagine com um espelho na sua frente. E nesse espelho reflete a sua imagem. A sua imagem que demonstra você com seus vícios. Você acostumado a fazer igual, a sentir igual. Essa sensação igual que lhe gera um desconforto, mas você não consegue sair. Essa sensação e como você se percebe nessas sensações, que muitas vezes está lutando muito para mudar, mas não consegue. Olhando para você assim, nos seus vícios ocultos revelados, nessa sua imagem no espelho, como você se sente olhando para o seu lado viciado, parado, no limbo? Se sente desconfortável? Se sente envergonhado? Se sente sem atitude? Se sente incomodado? Como você se sente? Respira fundo e solta. E é sempre bom apreciar, né, se a sua imagem no espelho ela tá nítida, se ela não está nítida, se você está com a idade atual, se é uma idade mais para trás, se você se olha nos olhos, que não se olhar nos olhos, parte pode ser vergonha e parte é desconexão com os vícios, tá? Que também é uma outra questão bem problemática, que não pode ser deixada de lado. A pessoa, eu me vejo no espelho, mas eu não tô olhando pra mim. Tá? Eu me percebo, mas não tô me olhando nos olhos. Então é bacana ver como a pessoa se sente, ok? Respira fundo e solta. Ponto de karatê. Lateral do minguinho com cruzamento da mão, né? Repete depois de mim. Mesmo que me olhando no espelho me vejo com todos esses vícios, eu escolho me apreciar mesmo assim. Mesmo que me olhando no espelho vejo-me com todos esses vícios, eu escolho honrar tudo que penso e sinto ainda no meu corpo. Mesmo que eu olhando no espelho veja esse meu lado parado, eu escolho enviar amor para esse meu lado ainda viciado na química de tudo que penso e sinto. Mesmo assim, topo da cabeça. O meu vício
refletido nesse espelho. Desagradável, mas refletido. Inaceitável, mas refletido. Essa parte de mim que de alguma maneira eu rejeito. Essa parte de mim que parece parada, estacionada. E eu detesto estar estacionada. Detesto estar nesse limbo. Mas eu estou nesse limbo. Eu me sinto nesse limbo. Me recuso a estar nesse limbo. Me recuso a estar assim parada. Mas eu começo a perceber que essa parte de mim precisa ser cuidada. Eu escolho enviar a luz da cura para o meu lado ainda viciado mesmo assim. Eu escolho enviar a luz do amor para esse lado viciado mesmo assim. Eu escolho enviar boas energias para tudo que sou. O que eu sinto que ainda recuso. Mas eu envio amor mesmo assim. Essa parte de mim ainda parada. Eu começo a perceber que existem partes no meu corpo intoxicadas. Eu escolho permitir que essas partes se libertem mesmo assim. Por algum tempo esse vício foi útil, mas agora não me serve mais. Por algum tempo ficar nessa química teve algum lado bom, mas agora eu escolho soltar. Eu escolho enviar amor para essas partes obstruídas e lotadas desta química do vício, em qualquer área, de coisas que faço repetitiva e não quero fazer. Eu aceito o bem-estar de soltar a necessidade de manter esse vício. Respira fundo e solta. Então, mais uma vez, uma imensa alegria poder estar aqui. A nossa próxima live na sexta-feira, 8h30. Compartilhe com seus grupos. Depois pretendo colocar essa live no canal do YouTube. É importante que vocês vejam o replay para trabalhar mais, para melhorar a aceitação, para se permitir soltar os vícios e principalmente ter uma nova escritura vibracional que é a que você merece por direito divino natural. Uma rica noite para você e até a próxima live sexta. Tchau!